Porém, vamos tentar entender melhor, porque isso aqui eu realmente não vi ninguém falando sobre isso, porque já se houve muita conjectura em relação a isso, em o que é que vai ser afastado, o que é que está detendo essa manifestação do diabo e desse fim dos tempos. Alguns chegaram a falar que seria a igreja, mas não é exatamente a igreja, a gente vai ver isso. E também, muito menos, não é o Espírito Santo. Vamos ver então o que pode se tratar disso. 2 Tessalonicenses 2, 3-4 e 6-7. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Sendo que a palavra deter é também possuir. Isso também existe no grego, em que essa mensagem foi escrita. Porém, olha só, a primeira coisa que precisa vir é apostasia. E essa vai ser a principal função que o falso profeta de Apocalipse vai fazer. Porque com essa apostasia, que está prestes a se concretizar, eis que será o sinal em de que essa seara vai estar madura para a ceifa, que Jesus trata em Mateus 13, 24-30, sobre o joio e o trigo. E essa ceifa está descrita em Apocalipse 14, 14 e 16. Então, quando Jesus está falando da parábola do joio e do trigo, vem um anjo e pergunta: você quer que a gente recolha o trigo? E Jesus fala: ainda não. Deixa que os dois cresçam. E quando eles estiverem maduros, aí sim vai haver essa ceifa. Então essa apostasia é o sinal de que essa ceifa está madura. Ou seja, haverá alguma coisa que esse falso profeta irá fazer em que as pessoas vão ser talvez induzidas a realmente a se mostrarem que não servem a Deus e que realmente são joio. E os verdadeiros também vão ser revelados quem eles são. Porém, tudo isso é perante Deus, não diante dos homens. Então, quem é que vai ser realmente afastado? Quem é que está nesse caminho em quem é então que nós estamos aguardando que somente seja afastado, que agora o detém? Não é exatamente a igreja que será afastada, e muito menos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo possui o atributo de onipresença. Mas está dizendo que no tempo determinado, aquele que possui, ou seja, detém o ministério da iniquidade, será afastado. E a gente vai ver, será afastado de onde? De tudo aquilo que a gente já está falando, a resposta já é que será afastado das regiões celestes, pela peleja de Miguel e seus anjos em Apocalipse 12, 7-12. É isso que está faltando para que essa grande tribulação comece. Então, haverá apostasia, haverá essa revelação desse homem de iniquidade, essa confirmação de quem ele é, e haverá essa expulsão do diabo que detém o ministério da iniquidade das regiões celestes. Mas depois, no final, eu vou fazer um resumo de tudo isso aqui. Em Marcos 13:14, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, e Jesus fala: quem lê, entenda, se referindo ao livro do profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está falando que existe um escape. E lembrando que não se trata da destruição do segundo grande templo, porque são dias de tribulação que nunca houve desde que Deus criou o mundo. E será que esse lugar, que esse abominável vai estar situado, ou seja, ele vai estar situado onde não deveria estar, não seria talvez o domo da rocha, que é o lugar mais sagrado da terra, que é ali que deve ser feito o terceiro grande templo? Será que com um acordo que ele vai fazer, alguma coisa que ele vai falar paz e segurança, ele vai aparecer neste lugar e ele não deveria estar? Em Lucas 21:28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, ele está dando algumas coisas aqui para a gente observar, e quando começarem a acontecer, de fato, está muito próximo à redenção. Porém, Jesus está falando aos judeus, em que a maior parte, aqueles que não creem em Jesus ainda, né, ficará para ver essas coisas acontecerem. Porém, ainda assim, Jesus está falando: erguei a cabeça, ou seja, haverá ainda um outro sinal no céu, o último sinal no céu, em que eles vão ter a total confirmação de quem é o Messias e que a redenção se aproxima. Ele está falando dessa Jerusalém sitiada em Armagedon, naquela última batalha. Porque logo depois que ele está falando isso em Lucas, ele fala da parábola da figueira, que representa Israel. Em 1 Tessalonicenses 5:3, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante. É um detalhe, mas eu achei muito importante, em que ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E qual é o detalhe aqui? O apóstolo Paulo, ele sempre se incluía ao falar de tribulações, provações, de dores, porém aqui ele se exclui. E eu entendo que ele não se exclui simplesmente porque ele está falando de algo do futuro. Porque em 1 Tessalonicenses também, no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 17, ele se inclui ao falar da transformação dos corpos em glória, ou seja, da ressurreição, como se ele talvez pudesse ser um dos selados, como aqueles que estiverem vivos. Ele fala assim: e nós, os que estiverem vivos, teremos os corpos transformados em glória. Isso se dará antes do dia da ira. Então por que que ele, nesse caso aqui, ele se exclui? Lhe sobrevirá repentina destruição. É sobre aqueles que realmente vão ficar aqui.
não é para todos, não é para a igreja verdadeira. Então vamos falar como eles serão levados, como que a igreja será levada. Isso se trata das duas asas da grande águia. Em Apocalipse 12:14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso aqui se trata de 3 anos e meio, o período da grande tribulação. E onde que a gente vai achar essas referências do que é, de que se trata essa grande águia? Em Êxodo 19:4, Deus está dando um exemplo, né? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Aqui pode parecer algo metafórico, mas vamos continuar. Deuteronômio 28:49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. E Apocalipse 14:3, está falando dos selados, fala: e ninguém pôde aprender o cântico, o novo cântico que será feito, senão 144 mil selados. E se levantar contra, é contra os incrédulos, os que ainda assim, mesmo com aquele grande sinal, não vão crer que Jesus é o Messias. E em Deuteronômio 32:11-13, que é o cântico que Deus ordenou a Moisés ensinar a todos os filhos de Israel, diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, ou seja, olha só, desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messês do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Lembrando que a redenção final será semelhante a esta, e Deus já está falando, vai ser levado como águia. A gente vê isso em Apocalipse 12. Em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Jeremias 48:40, porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as suas asas contra Moabe. Jeremias 49:22, eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Borza. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Olha a comparação com o Apocalipse e o período da grande tribulação. E quem especificamente pertence a essas asas? Em Ezequiel 1:10, está falando ali dos 4 seres viventes, que são querubins. E fala também que uma dessas faces desses querubins é o rosto de águia. E cada um dessas faces tem 2 asas. Cada rosto desse aqui que trata tem 2 asas. Em Ezequiel 10:14, está falando a mesma coisa de o 4º ser vivente ter o rosto de águia. Em Ezequiel 17:3, e diz assim, diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas, de várias cores, ou seja, de todas as tribos, de todos os povos, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Lembra que os selados, eles regerão como um cedro de ferro? Aqui fala, levou a ponta de um cedro. Eles ainda seriam selados. Em Apocalipse 4:7, mais especificamente, esse aqui também tem a simbologia no próprio Apocalipse. E o 4º ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Então, a igreja será dado as 2 asas desse querubim, que tem essa semelhança com a águia. E tudo que eu falei aqui é somente a primeira parte de todo esse estudo sobre o arrebatamento. Então eu deixei aqui um resumo, e também aqui do lado direito, várias outras referências de que a igreja será levada. São interpretações por analogia. Você vai ver que vai ser retirado, levado, às vezes vai falar de asas, às vezes vai falar de pomba, mas tem muita coisa. A gente vê em Apocalipse, 2 Pedro, Zacarias, Joel, Isaías, Abacuque, Obadias, Naum, Oséias e vários versículos em Salmos, sendo que eu não percorri todos os Salmos para colocar aqui, mas eu sei que tem muito mais. Então qual é o resumo? Primeiro que a ordem das coisas para que tudo isso aconteça. E o primeiro evento seria a apostasia que o falso profeta vai fazer. E isso é o indício que a seara está madura para a ceifa. E o segundo é que a confirmação do homem iníquo, ou seja, daquilo que a gente chama de o anticristo, o principal, né, o cabeça. E quando vai ser isso? Quando a gente vê ele situado onde não deve estar, e eu creio que seja no Domo da Rocha, o local mais sagrado da terra, e é o local onde deve ser construído o 3º templo. E pode ser que a confirmação desse homem iníquo se dará quando ele firmar um acordo de paz, com a duração de 7 anos, que é o que está escrito no profeta Daniel, quando fala das profecias das 70 semanas. E aí, com esse acordo, começarão a dizer paz e segurança. Não sei se nesse mesmo dia ou não, mas pode ser dada a ordem de restaurar Israel, como também está escrito no livro de Daniel, e também pode ser em dia diferente, a ordem da reconstrução do 3º templo. Quando tivermos isso, seria a confirmação de quem é o homem iníquo, o homem da iniquidade, aquele que o apóstolo Paulo fala que essas coisas não vão acontecer antes que ele seja confirmado quem é esse cara. A gente já tem um palpite de quem seja, mas a confirmação exata ainda não, pelo menos
para o mundo inteiro, né? Ainda não. E o principal também que falta é que o dragão que detém, que possui o ministério da iniquidade seja afastado, seja expulso ele e seus anjos das regiões celestiais, que é o que está escrito em Apocalipse 12. Daí, sim, ocorrerá o arrebatamento, que não é o mesmo evento da ressurreição, não é a mesma coisa. Daquilo tudo que já foi pregado, dos corpos sendo transformados em glória, isso aí é a ressurreição. O arrebatamento, não. E da forma que eu trouxe aqui, pode ser exatamente o oposto. As pessoas teriam um mal súbito, algo repentino, os corpos ficam e o espírito é o que vai. E existe uma diferença, que eu vou tratar no próximo vídeo, pode ser que exista uma diferença entre a ceifa, e a ceifa se tratando da igreja, ou seja, o trigo sendo retirado para o celeiro, e outra, que seja a vindima, quando quase no final da grande tribulação, os judeus que passarem a crer, eles também serão poupados. Então, realmente, quando houver a vindima, essas uvas vão ser ajuntadas para serem pisadas, aqueles que não creem, os incrédulos. E é nesse dia, para os judeus, que se cumprirá aquela profecia em que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, haverá o último sinal nos céus, em que não tem como negar que Jesus é o Messias, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nesse momento. Mas haverá aqueles que ainda assim não vão reconhecer e clamar a este nome. E, se tratando sobre o arrebatamento, quando a porta for aberta, ou seja, existe esse sinal que Jesus é o que vai fazer, a igreja será levada pelas asas da grande águia e colocada no monte do Senhor. Existe uma diferença que eu vou tratar também, de o Monte Sião e outro monte, um monte que talvez não tenha um nome ainda, né? Então, no próximo vídeo será mais específico sobre a peleja que ocorrerá nos céus e sobre este monte. Que monte é este? Que salvação é essa? Que lugar é este? Como que vai ser tudo isso? Apesar dessa primeira parte já falar bastante coisa, muito condensada e novo, e a minha intenção não é simplesmente falar coisas novas que nunca foram ditas, mais teoria, mas sim trazer a luz sobre a palavra de Deus, porque realmente estamos nos últimos tempos e é pouco tempo mesmo que resta. Nós precisamos entender o que de fato é. Eu realmente já li tantas coisas, tantas simbologias, tantas coisas que já foram ditas, mas que realmente agora eu estou vendo o sentido das coisas. E não é por mérito meu, mas de compartilhar aquilo que tenho recebido. E o que eu tenho recebido é realmente um alimento sólido, difícil de digerir. Talvez é preciso de ver mais de uma vez, com calma, estudando cada um desses versículos, mas se essas palavras foram ditas por Deus, nós temos que investigar e muito, porque são de Deus e elas trazem vida, e bem-aventurados aqueles que conhecem o livro de Apocalipse e vão estar preparados para esses eventos. Então, no próximo vídeo a gente continua esse estudo.